Boas festas, pessoal. E, bom, nesse vídeo é um vídeo de final de ano, então eu vou fazer um pequeno resumo de tudo. E vou falar sobre algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o fato do Ratinho ainda estar defendendo o governo Bolsonaro, sendo que até nos bastidores eles já estão pensando em um novo político, sabe? Mais um político que nunca tenha governado nada para ser essa nova esse novo político que vai derrotar o PT, possivelmente, eu acho que não. Mas vamos começar com algumas coisas básicas. Por exemplo, o fato de eu ter abandonado o Triskel e ter instalado o Gix no meu notebook, que é o sistema operacional oficial do projeto GNU. Eu estou mais do que satisfeito. Não poderia ter haver outro sistema operacional melhor do que esse. E pela facilidade, pela revolução que ele causou, tudo nele é muito mais simples. Então é um sistema que eu recomendo a vocês. Bom, na política teve algumas coisas muito interessantes. Até eu estar gravando esse vídeo eu ainda não acessei a internet, mas o Boris Johnson venceu as eleições na Inglaterra e eu aposto que está todo mundo achando que o PT perdeu as eleições com Jeremy Corbyn. Isso é um clássico, né? Eles atribuírem a alguém que não é. Mas a gente precisa perceber que bom, Jeremy Corbyn não foi muito afoito ao comemorar a liberdade do Lula, como outros políticos foram e venceram as eleições, por exemplo. Então, isso é bastante revelador. E todo mundo anda falando que esse governo Bolsonaro vai dar certo, mas não vai. E eles estão basicamente falando na certeza. Bom, os políticos que estão com Bolsonaro, eles... É engraçado porque quando eles fazem besteira, né, quando eles fazem alguma coisa muito estúpida, eles fingem que foi planejado, porque é para parecer que eles fizeram de propósito, certo? É aquela história, é melhor você ser chamado de agente da CIA do que você ser chamado de burro. Mas a verdade é o que eles são. Eles não têm muita capacidade intelectual para resolver a situação no Brasil. Então, e a imprensa, bom, a imprensa, eu vou falar de um caso bastante específico, que é o da Argentina. O Alberto Fernandes lançou seu plano de recuperação econômica e a imprensa não está divulgando muita coisa. Bom, eu receio que a imprensa esteja sofrendo da mesma situação que alguns setores da justiça estão sofrendo, certo? Alguns setores da justiça estão seguindo o Sérgio Moro, só que o Sérgio Moro ele não tem uma capacidade intelectual muito grande, certo? Então o que está acontecendo é que o Sérgio Moro está baixando o nível intelectual das pessoas que o seguem. A maior prova disso é que ele quer a aprovação da prisão em segunda instância, dizendo que isso vai ajudar a acabar com a impunidade. Só que ele não tem a capacidade intelectual para perceber que a prisão em segunda instância afeta um número muito limitado de pessoas corruptas, certo? Porque a grande maioria sequer foi julgada na primeira instância. Por outro lado, o plano de Fernando Haddad para reformar a justiça, que é mirar nos recursos, nas alegações, e como que é mirar nos recursos, nas alegações, vai atingir todo mundo
do mundo do crime, certo? Até quem não foi julgado na primeira instância. E, sabe, isso é coisa que uma pessoa com o mínimo de inteligência consegue perceber. E o Sérgio Moro não consegue, porque ele tem isso, é o que eu percebi, ele tem uma limitação intelectual. E a imprensa tem essa mesma limitação intelectual. Sabe, a imprensa está num nível muito deprimente de qualidade de jornalismo. Então, quando uma pessoa como o Alberto Fernandes lança um plano econômico tão sofisticado quanto foi lançado, a imprensa, ela simplesmente não faz a menor ideia do que seja. Na verdade, a imprensa, ela sempre desconheceu a sofisticação de um plano econômico socialista de verdade. E para terminar, se você pegar tudo isso, o Bolsonaro e o que Donald Trump fez recentemente ao dizer que vai aplicar taxas contra o Brasil, porque o Brasil está desvalorizando o real, e você vê que na Argentina o Alberto Fernandes está impondo taxas para exportações, sabe? Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência, um nível simples de matemática, consegue perceber que sabe, não é tão bom assim a globalização. É preciso impor limites, é preciso que o Estado imponha limites. Né? O ministro da Economia do Bolsonaro, o Paulo Guedes, simplesmente disse que é o mercado que define o valor do dólar. Aí o Donald Trump disse o mercado que se foda, aí botou taxa. Né? E o que a gente vê na Argentina é que o Alberto Fernandes aplicou taxas de exportação, que é basicamente o plano que Fernando Haddad tinha no plano de governo dele. Quem leu o plano de governo de Fernando Haddad sabe, um PDF de 62 páginas. Eu duvido que a direita tenha capacidade de ler. Eu duvido que a imprensa tenha capacidade de ler. Certo? É um plano que esteve na campanha e nenhuma imprensa teve a capacidade para ler e analisar um plano tão sofisticado como esse. E não vai ser agora que eles vão entender o que está acontecendo. Então é isso. Esse foi o ano de 2019. É o ano que não está sendo muito surpreendente. Né? Todo mundo previa o que seria. E 2020 a gente espera um ano de eleições em que o governo Bolsonaro seja julgado, finalmente. Né? Aliás, é por isso que eles arrumaram candidatos novos, candidatos que nunca governaram nada, porque não havia como comparar. Né? Mas dessa vez há. Então, a imprensa já foi julgada pelo seu papel medíocre, pela péssima qualidade de serviço que tem prestando à sociedade. E, sabe, eu acho que essa péssima qualidade de serviço vai dar uma certa vantagem para eles. Mas eu acho que não vai ser tanto. Então vamos ver no que vai dar. Até o próximo vídeo, pessoal.